Até onde você estaria disposto a ir para proteger a quem você ama? Essa é a premissa e a proposta do filme Hello Road, Caminho Sem Volta. Indicação do nosso inscrito aqui, o Elton Salles. Muito obrigado, Elton. Que indicação sensacional. Eu fico muito feliz quando vocês participam ativamente aqui nos comentários, sugerindo, recomendando filmes pra gente trazer aqui pro canal. E eu fico muito mais grato quando o filme me surpreende de forma tão positiva. Vem comigo porque essa análise tá recheada de conteúdo muito simbólico. Este vídeo está dividido em duas partes. Na primeira a gente vai abordar sobre a história, sem spoilers, falar um pouquinho das minhas impressões e depois a gente vai falar também na parte com spoilers, o filme todo. Então para que você não tenha que se dar o trabalho de ver o filme, caso você não queira, você pode acompanhar aqui a gente no canal. E também quero trazer nessa parte com spoilers alguns simbolismos, interpretações e a explicação final desse filme, que é aquele tipo de filme que pode dividir opiniões justamente por ser um final não muito palatável, digamos assim. Alice. Whoa, what? What's happened? She hit someone with her car. É muito interessante como o diretor nos conduz na primeira cena do filme com uma câmera rondando, navegando pela casa vazia, onde aparentemente teve um jantar, você não vê nenhum personagem nesse momento, e mostra ali alguns talheres na mesa, uma janta não terminada, e daqui a pouco a câmera lenta vai andando bem devagarzinho, sem trilha sonora, nada, até você tá assistindo o filme e pensa que o filme tá mudo, né? Porque ele dá um foco nesse ambiente que aparentemente é mais caloroso, um ambiente familiar, uma casa, ele até usa aquela câmera 16mm, um efeito meio granulado, né? Pra te trazer um pouco de aconchego, mas daqui a pouco ele dá um foco num copo na mesa quebrado, então aquilo ali nos conta uma história, que aparentemente teve uma briga. E de fato é isso, teve uma briga. Mostra a personagem da Rosamund Pike, né, que tipo é a mãe, e temos o pai, ele tá dormindo, ela tá dormindo, daqui a pouco ela acorda com o barulho do alarme de incêndio tocando e toca o telefone, filha dela, mãe, eu atropelei uma pessoa. E aqui começa a história, porque daqui em diante até a câmera muda, né? Não é mais aquela de 16mm, volta para 35mm digital. Você embarca no carro com esses pais no meio da madrugada, desesperados, querendo ir em direção à filha para poder ajudá-la nessa situação, porque aparentemente quem ela atropelou já não tá mais com vida. Então tu vai acompanhando o filme inteiro esses pais tensos dentro do carro, numa atmosfera super sufocante, mas muito bem feita, muito bem dirigida, porque em nenhum momento isso fica moroso, fica tedioso, fica chato. Eles conseguiram fazer um filme de aproximadamente 1h20, 1h15, passar assim, ó, voando muito rápido e sem ficar chato, porque o tempo todo vem uma nova informação pra gente sobre os traumas dessa família, os problemas que ele tem com essa filha, o porquê que teve aquela briga, e aos poucos você também não vê a atriz que interpreta a filha, só escuta a voz dela pelo telefone, e aquela conversa que fica acontecendo de vez em quando, nem sempre, porque tem outros momentos de tensão que você não consegue falar com essa filha, né? Então eles ficam nesse desespero. Os atores aqui estão sensacionais. Eles entregam uma performance muito boa. O filme tem muita felicidade em nos entregar isso, né, de forma eficiente, essa tensão. O filme é muito feliz nisso, né? Então ele constrói uma tensão aos poucos que vai escalonando, se torna muito sufocante, e ele brinca com os nossos sentimentos em alguns momentos, do tipo assim, uma hora você pensa que está acontecendo algo talvez sobrenatural, ou daqui a pouco, não, nada a ver, a gente estava indo por um caminho e só pareceu que ia para esse caminho e volta, o filme fica dando esses círculos e tu fica confuso, mas não confuso de forma ruim, o roteiro é tão ruim, tão confuso que você não entende. Não, o filme só é muito bom em te conduzir por essa história. E quando eu falei no começo do filme que talvez você não se agrade com o final desse filme, tá tudo bem, porque ele é feito para não ser de fato muito compreensível. Ele tem um final que tu olha assim, tá, será que eu realmente entendi? É aquele tipo de filme que fica na tua cabeça pensando, fervilhando, porque ele tem alguns mistérios sobre esse trauma da família, sobre tudo. Para destrinchar melhor, eu vou ter que entrar na parte dos spoilers, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, é um filme, para mim, muito bom,
muito bom mesmo, tá? Vale a pena você assistir. Pensa, ele é um filme que tem excelentes interpretações, é um filme bastante original, muito criativo, muito bem filmado. Ele também te entrega, além das interpretações excelentes, um mistério bastante instigante. Ele te bota dentro daquela situação e faz pensar no seguinte, tipo, até onde de fato você estaria disposto a sacrificar a sua vida, a sua reputação por uma pessoa que você ama? Sabe? Esse filme brinca com isso, porque a gente tem aqui um pai e uma mãe, um pai disposto a fazer qualquer coisa para garantir o futuro incrível para sua filha. E do outro lado, uma mãe ponderando que se eles fizessem esses sacrifícios que eles se propõem a fazer, talvez colocasse em risco a família inteira, por conta desse medo de assumir as responsabilidades dos seus erros. É aquele tipo de filme que a gente pensa, meu Deus, gente, liga pra polícia, toma essa decisão aqui, faz assim, faz assado, é tão simples. Eu sei que não é fácil lidar com isso, mas vamos encarar. Mas tem pessoas que travam diante do medo, né, do que pode acontecer, medo de consequências, né, medo de ser julgado. Então, esse filme ele conduz por um caminho que o próprio título do filme já diz, né, é um caminho sem volta. A personagem Mad, que é interpretada por Rosamund Pike, impecável como sempre, ela recebe a chamada durante a madrugada, como eu falei no começo do vídeo, na parte sem spoilers, né? E essa cena ali já começa toda a tensão do filme, porque quando ela recebe a ligação, tu não escuta a voz da Alice, sua filha, falando do acidente. Então, ela só vai falando e o marido, ao mesmo tempo, querendo saber o que tá acontecendo. Não, deixa eu me vestir aqui. Eles estão, né, no meio do desespero da madrugada para poder ajudar a filha dele. Deixa eu falar com a filha dela. Para, tô aqui tentando escutar ela. E fica aquela coisa. E a câmera girando ao redor deles, e a coisa acontecendo. Muito bem construído. E o legal é que, assim, ó, o filme não fica aumentando trilha sonora. Em alguns momentos bem específicos ele tem sim sua trilha, mas aqui é só aquele momento de silêncio da madrugada, de dois pais muito preocupados, tensão aumentando mais por causa do diálogo. Tu fica com um pouco de raiva dela no momento que ela não quer botar no viva voz ali pros dois interagirem, e ao mesmo tempo também fica com raiva dele, porque ele quer participar e quer se meter, e a filha tá nervosa, não fala com eles direito o que tá acontecendo. Mas é nessa ligação que ela anuncia aqui, ó, eu atropelei uma pessoa e eu preciso de ajuda. Daí está, onde é que você tá? Né? Onde você está? Daí ela fala, eu tô no endereço X. Eles, puta, é longe pra caramba, assim, eles devem estar a mais ou menos assim, a 1 hora de distância desse lugar. E o que acontece? Eles entram no carro, botam no GPS e vão. E aqui que a gente acompanha, assim, 80 ou 90% do filme, esse casal dentro do carro. Eles ligam pra filha, não atende, e fica tensão, daqui a pouco ela atende, e aí começa outros momentos de tensão, onde, além de, lógico, a filmagem ser muito boa, porque você vai perceber coisas muito legais aqui, tipo assim, a câmera indo em direção ao casal quando eles estão saindo com o carro, a câmera se aproxima, atravessa o vidro sujo do carro, e do nada já tá lá dentro, assim, sem nenhum corte aparente. Eu achei muito bem filmado isso. E vai aparecer outras cenas parecidas, assim, né? A câmera girando ao redor do carro, enquanto eles estão em caminho, né? Do destino. E tu vai acompanhando essa angústia, olhando ali a distância que eles estão, quantos minutos faltam para eles chegarem até o endereço da filha. E eles falando com ela por videochamada, não, por apenas uma ligação, né? E nesse momento, ela começa a falar que a menina tá ali na frente do carro, não sei o que, ela tá respirando, ela não tá respirando, ela tá com muito sangue. E a mãe, né, a Rosamund Pike, ali interpreta uma paramédica. E ela fala pra filha fazer lá os primeiros socorros, né, mede o pulso, vê a testa dela, como é que tá, não sei o que, faz todo aqueles massagem cardíaca. E aqui é onde a gente leva um primeiro susto, que eu não sei se é proposital, acho que sim, mas ele é proveniente de um efeito sonoro muito agoniante, que a gente acompanha a seguinte situação. A mãe fala para a filha, faz a massagem cardíaca, até dar tempo para a ambulância chegar e socorrer essa moça. Porque se ela não morreu ainda, você vai mantê-la viva até a ambulância chegar. E a menina super resistente e tal, mas ela vai lá e decide. Então você escuta o tempo todo a voz da menina fazendo a contagem da massagem cardíaca e você não vê isso acontecer, só vê os pais no carro com aquela expressão de tensão, uma tensão tipo a mãe séria, super profissional e o pai ali com aquela cara de medo, né, de preocupado. Tu fica até com raiva dele porque ele quer que a menina desista de fazer isso, porque tu vai traumatizar a nossa filha, não sei o que, dá pra gente salvar essa moça, né? E ele, não, ela já deve estar morta.
deixa eu tentar ajudar. E ela continua, e aí tu vai escutando a menina fazendo a massagem cardíaca, como se ela tivesse deixado o celular de lado e continuasse fazendo. E no meio dessa contagem, que tu percebe, meu Deus, ela já tá ali alguns minutos fazendo, não avança, não tem, e a menina chorando, daqui a pouco tu escuta um efeito sonoro. Clack! Aqui eu vou tentar botar um efeito sonoro do filme. What was that? É nessa hora que fica, o que aconteceu? Daí a personagem, a Maddie, fala, você provavelmente fraturou uma costela, tá tudo bem, tá tudo bem, faz parte, isso pode acontecer, continua, não sei o que, mãe, mas tá mole, tá afundando a minha mão, não sei o que. Aí o pai meio que assume a bronca ali, né, e fala assim, ó, esquece, volta pra dentro do carro, a menina volta e fica nessa tensão. E a gente olha já o GPS, tá distante e tal. Tem uns efeitos muito legais aqui também, visuais, por exemplo, que quando ele tá dirigindo em direção ao endereço, ele dá a seta e a luz da seta aparece no vidro do carro, na porta, por exemplo, e depois no rosto deles, uma luz meio holográfica, né? Que dá uma sensação de claustrofobia e ajuda bastante na imersão, né? Mais pra frente, essa luzinha que eu tô mencionando volta num momento bem interessante. Eles avançam, vão indo falando com a filha, e nesse meio tempo a gente vê muita lavação de roupa suja, sabe? Porque daí a gente descobre que a Maddie, que trabalhava como paramédica, ela pediu a conta, não falou pra família, e ela pediu a conta por conta de um trauma, de um incidente que ocorreu no trabalho, ela julgou errado uma paciente, a paciente acabou morrendo, ela ficou mal com isso. Aí a gente também descobre o porquê da briga da família, né? A Alice tinha 18 para 19 anos, é uma menina muito nova, e ela anuncia que tá grávida, né? Ela anunciou isso no jantar, e ali a gente só fica sabendo durante essa discussão deles, né? Que ela tá grávida, que ela tem um namorado que é de outro país, também é um menino muito novo, o pai aparentemente tem muito ódio desse moleque, e ela, por isso que ela tava onde tava, no meio dessa discussão com os pais, quando anunciou a gravidez, eles não receberam isso muito bem, ela pegou o carro do pai e aqui ó, saiu fora, sumiu, e no meio dessa raiva e tal, ela usou drogas, a gente também descobre isso aos poucos, porque eles vão sondando ela e ela acaba anunciando. E o pior de tudo é que a gente, além de saber que ela pegou o carro, atropelou uma pessoa e bateu com o carro numa vala, né? Ela estava presa ali literalmente, ela não tinha como sair com o carro. O tempo todo, nessa hora em que a mãe está ajudando a filha a fazer os primeiros atendimentos de forma remota, né? Fazendo a massagem cardíaca, a respiração boca a boca. Passa um tempo do filme e a gente descobre que no final das contas, poxa, a ambulância tá demorando pra chegar, a polícia também não chegou, aí tu descobre que a filha não chamou nenhum nem outro, a mãe fica super possessa com ela, aí começa mais discussão, o pai falando, eu vou assumir essa responsabilidade, a gente vai chegar aí, a gente vai trocar de lugar, eu vou ficar no teu lugar, eu vou dizer que fui eu que tava dirigindo, porque eu não usei droga, eu tô limpo, eles vão entender, a pessoa saiu correndo no meio da mata ali, no escuro, foi atropelada, pode acontecer, um acidente infeliz, o carro é meu, deixa comigo, eu vou assumir isso, eu não vou deixar você estragar o seu futuro por conta de um erro bobo assim. Aí a mãe olhando assim, erro bobo? Minha tua filha saiu, usou drogas e atropelou uma moça e, né, e tipo, não chamou polícia, tipo, isso não é comum, né, tipo, tu vai afundar não só a tua filha, como nós todos juntos pra essa merda, né, tipo, e ela fala muito com os olhos também, nem sempre ela diz o que eu falei agora em palavras, mas tu percebe pela troca de olhares entre eles. Mas tu vê também, do outro lado, um pai desesperado pra proteger a filha. Então é muito massa, porque ninguém tá certo e ninguém tá errado ali, sabe? São atitudes muito humanas. Então tu percebe, bom, são personagens muito bem escritos e também muito bem interpretados. Sensacional. Outros elementos que começam a apresentar aqui no filme, e a gente começa a perceber um pouquinho depois, assim, né? Eu tava conversando com a minha esposa durante o filme e falei, nossa, que interessante, né? Tá dando uma ênfase um pouquinho proposital no fato de estar lua cheia, né? Lua cheia, né? Traz aquele misticismo. Será que tem alguma coisa mística acontecendo? Porque o que acontece? Olha só que louco. A menina que ela atropelou tá lá fora. A gente não sabe o nome da pessoa que morreu, não vê, né? A gente não vê, a gente não vê nem a própria Alice, né? Então, o que tá acontecendo? Tem um momento que eles falam, a gente tá chegando, falta, sei lá, uns 17 minutos.
E essa hora dos 17 minutos, olha que legal como que aparece. Porque a menina fala, pai, mãe, onde é que vocês estão? Eu tô aqui sozinha, eu tô com medo. E nessa hora, a luz do GPS meio que tá projetada no rosto da Rosamund Pike, que aparece ali, tipo, a minutagem de quanto falta. Eu achei muito massa, porque ela não fala pra filha, falta 17 minutos. Ela fala assim, ó, já estamos chegando. Eles ficam o tempo todo nessa, não, já vai chegar. E nunca chega. E eles aqui, ó, pau na máquina no carro e nunca chega, né? E quando eles estão quase, de fato, chegando, eles falam, a gente já tá chegando. Eles olham pro GPS e do nada o GPS manda voltar. Daí, tipo, ele fala, não dá pra voltar, eu sei onde a gente... Ah, enfim, fica aquela briga do casal, tipo, tu devia ter arrumado esse carro aqui, teu GPS tá bugando, não sei o quê. E eles estão no carro da Maddie, né? Porque a filha fugiu com o do pai, eles estão com o carro da mãe. Aí começa aquela, de novo, lavar roupa suja, que tu devia ter feito isso, lá. E o GPS indicando pra eles voltarem. E ele entra num beco escuro, uma rua sem iluminação nenhuma, muitas árvores, meio que fechando assim, um negócio bem sombrio mesmo. Até eles levantam a pergunta do tipo, quem é que sai pra correr à noite num lugar desse sozinho, né? Sem iluminação nenhuma, enfim. E a gente também se pergunta, né? Mas, bem, enfim, tem louco pra tudo. E eles chegando ali, aí começam as coisas interessantes. O GPS projeta essa luz nela e ela fala, estão chegando, certo? E a menina fala, não, mas eu já tô vendo vocês chegar. Eu já vi a luz de vocês. E ela fala que deu sinal de luz pra alguém. Ele fala, não, filha, não é a gente não tá te vendo. Não é, se esconde no carro e desliga, não usa essa luz. Tarde demais. A gente escuta pelo telefone. Pô, essa cena aqui é muito tensa, tá? Muito tensa. A gente escuta um casal chegando perto da menina, uma voz meio gentil, uma voz doce dessa mulher falando, o que aconteceu, moça? Por que você tá aqui, não sei o quê? Daí ela fala, eu sofri um acidente, mas meus pais já estão chegando, tudo mais. Daí ela, tem certeza? Você tá bem? Os teus olhos estão meio estranhos. Você por acaso estava usando droga ou alguma coisa desse tipo? E a menina não sabe... Essa guria é zero habilidade de sobrevivência, tá? Porque ela começa meio que pedir perdão. Ela tá pedindo perdão pelo quê, sabe? A mulher era criando um terrorismo psicológico. E os pais só ouvindo tudo falando, filha, volta pro carro, né? Tipo, fica longe dessa pessoa, não sei o quê. E tipo, a gente fica, quem é essas pessoas? E tu escuta que essa mulher está com o marido, mas o marido que não fala absolutamente nada. Só a mulher falando. Daí, essa hora que a menina... se depara com essas pessoas, uns minutos antes, quando ela fala que viu um carro chegando, os pais falam, não é nós, é outra pessoa, se esconde, né? O que eles falam? Eu esqueci de falar, mas eu vou trazer aqui, né? Move o corpo da estrada, joga ele pra dentro do mato, pra que se essas pessoas chegarem ali, vão ver só um carro parado e você caiu numa vala, beleza? Enfim, ela meio que arrasta esse corpo, antes desse casal chegar, né? Só que ela fala uma coisa muito estranha aqui. Nessa hora eu até olhei pra Carol, assim, eu falei, quê? Porque ela fala assim, que ela se assustou porque ela viu o rosto da menina se transformando. Aí tu fica, puta que pariu. Aí eu já tava viajando nessa hora, né? Porque a lua cheia, o rosto tá se transformando, capaz de ter atropelado um lobisomem. Eu pensei nisso, tá? Eu confesso que eu pensei, será que ela atropelou uma criatura mágica, alguma coisa assim? Tá se transformando, dela meio que sai correndo. E nessa hora ela se encontra com essa moça que eu falei, que é a moça gentil, né? Que fala pra ela, não, vamos chamar a polícia então, né? Tu tá aqui, né, sozinha e tal. Daí ela, não chama a polícia. Daqui a pouco a menina bota no Viva Voz e a Maddie, né, conversa com essa mulher e fala, eu sou a mãe, a gente tá chegando, não sei o que deles. Enfim, fica uma cena super tensa, um diálogo muito cheio de farpas, digamos assim. Mas no fim o tal do casal, ok, escuta a porta do carro fechando e eles saindo na estrada. E nesse caso, a menina entra no carro e fala, tô dentro do carro. Só que ela fala, meu Deus, eles estão parando de novo. E eles param um pouquinho mais à frente. A mulher sai do carro e vê o corpo. Isso a gente também não vê. A menina só vai descrevendo pra gente. A Alice vai contando pra gente. E os pais nervosos. Daqui a pouco a gente escuta o vidro do carro quebrando e o telefone fica mudo. Aí tu fica, meu Deus, quem é essa gente maluca? Por que eles estão fazendo isso com a guria? E, enfim, eles ainda faltava, tipo, muito tempo pra chegar. Eles chegam e quando eles chegam lá, rola uma cena muito esquisita. O pai sai do carro e vê o corpo jogado. O corpo jogado, que durante aquele diálogo cheio de farpas,
A mulher, olha só, a mulher, que a gente não sabe o nome, falou que, pra sorte deles, aquela menina que eles atropelaram não estava morta. Ela não tinha morrido. Eles levaram ela pra casa. Aí fica aquele acordo, não, beleza, tudo bem, eu vou assumir a responsabilidade ainda pela minha filha, mas menos mal que a menina não morreu. E quando eles chegam lá, tem um corpo lá, e daí ele fala assim, eles mentiram, a menina morreu de fato. E quando ele chega pra lá pra ver o corpo, é a Alice. A gente também não vê o rosto. Ele só volta, a cara desse homem, destruído, assim, chegando pra falar com a esposa, falar, tipo, que era o corpo da filha. Cara, que dor no coração. E ela vai, não pode ser, não pode ser. E quando ela chega lá, ela vê, e ela dá um grito de coração dilacerado, mas ela volta teorizando assim, mas a nossa filha falou que o rosto dela estava se transformando, não é a nossa filha, não é... Aí tipo, puta, já estão pirando também, que porra tá acontecendo aqui? Daqui a pouco toca o telefone, é a filha, no telefone. Mãe, não sei o que, meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês estão... Aí tu escuta a voz daquela mulher misteriosa, falando que tá com ela, e que eles precisam retificar a garota. E como assim retificar, meu Deus? Aí começa uma perseguição no meio do bosque, escuro pra caramba, eles dirigindo, e vão atrás, eles veem uma luz vermelha assim de carro, eles vão atrás, daqui a pouco para o carro, era um carro da polícia, e eles chegam, e a polícia sai do carro e corta a cena. Nesse diálogo que eles estavam tendo no telefone, até a polícia aparecer ali, a mulher falava que eles iam retificar a garota, e o filho dela que ela tava carregando, porque ela tava grávida, né? E a guria grita, tipo, onde vocês estão me levando? Por que estão fazendo isso? Não sei o quê. E fica mudo. E um desespero, tu não sabe o que eles estão fazendo. E na manhã seguinte, a gente vê o pai e a mãe, ambos sentados numa ambulância. Tem sim um carro caído ali numa vala, o corpo de uma jovem que não aparece o rosto. E o policial, o perito que tá ali na cena, ele fala, olha... Eu não sei muito bem o que está acontecendo, porque eles estão dizendo coisas estranhas pra gente, mas aparentemente a garota sofreu um acidente, bateu, saiu do carro desorientada e foi atropelada. Os pais não estão dizendo a mesma coisa, mas aí um outro especialista vai lá e fala, acho que eles estão em estado de choque, trauma e não estão sabendo como lidar com essa dor, né? De terem matado a própria filha. Aí a câmera vai dando um close neles lá parados, em choque, assim, sabe? E acaba o filme. Aí tu fica, ué? O que tá acontecendo? Tu fica, sabe que nem aquele meme do John Travolta, que ele fica assim, ó? Tu fica assim, só que ao mesmo tempo tu fica... Aí eu fiquei meio congelado vendo os créditos do filme, daí os créditos online nos entregam, por exemplo, assim, Rosamund Pike, interpretando a Maddie, certo? O nome do ator interpretando o pai. Tem o nome da Alice, e de repente tem lá, Kind Woman, né? Mulher gentil. E husband, marido, que são as pessoas do telefone, que a gente nunca vê durante o filme, não tem um nome. Mas ambos são interpretados também pela Rosamund Pike e pelo ator que interpreta o pai. Aí tu fica... Ué? A gente não reconhece a voz deles, né? Porque daí tu não vê o rosto e eles falam com uma voz meio rasa, meio artificial, assim, sabe? Parece uma pessoa meio robótica falando. Aí, pum. Gente... Eu confesso que na hora, assim, eu fiquei travado. Eu olhei pra minha esposa, a gente ficou se olhando assim, o que a gente acabou de assistir? Aí a gente pausou o filme, ficou pensando, e aí nos veio algumas coisas que foram não necessariamente expositivas, mas foram jogadas de forma aleatória ali no filme e a gente começou a captar. Por exemplo, lembra quando eu falei que algumas dessas luzes que tem no painel do carro voltam no rosto da pessoa? Algumas coisas são sutis apresentadas pra gente. A lua cheia, isso tem um simbolismo, né? Lua cheia. Ela já tem uma áurea meio mística, né? E depois, tem uma hora que eles estão falando com a filha no telefone e a ligação cai e aparece na proteção de tela do celular a data. A data é dia 31 de outubro. Putz, 31 de outubro é o Halloween. Não pegou ainda? Então eu vou trazer pra vocês algumas curiosidades dos possíveis finais interpretativos desse filme, tá? A gente tem aqui um final que a gente pode interpretar como sobrenatural e um outro mais racional, focado em trauma psicológico. Vem comigo. It's too late. Please, give me another chance.
O dia 31 de outubro, também conhecido como Samhain ou Halloween, né, mais popular aqui na nossa região, tem origem celta, né? O 31 de outubro marca o Festival de Samhain, que é celebrado há mais de 2000 anos, né, pelos celtas na Irlanda, Escócia e parte da Bretanha. Isso também revela um pouco da questão do véu fino, que é justamente sobre esse evento. Acreditava-se que nessa noite o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais tênue, permitindo que os espíritos e entidades pudessem cruzar para esse mundo terreno. Com o tempo, Samhain foi absorvido pelo calendário cristão, Dia de Todos os Santos, que é no 1º de novembro, né? E acabou virando o que a gente conhece como Halloween. A lua cheia no folclore, né, ela potencializa o místico, né? Em várias tradições é o momento em que a energia espiritual é mais forte, portais se abrem e rituais têm mais poder. No folclore europeu, a lua cheia no Samhain é como um amplificador. Não só o véu entre mundos está fino, mas a lua cheia ilumina e abre o caminho para os espíritos. Então a noite vira uma espécie de atalho para o contato com o além. Se o filme realmente mostra essa data de forma explícita, o diretor não fez isso por acaso, né? Esse detalhe funciona como uma chave interpretativa. O reforço do sobrenatural, né, coloca a narrativa dentro das tradições folclóricas irlandesas. O filme já tem o cenário de estrada, floresta, com essa atmosfera, né? E a personagem que a gente chama de mulher gentil, ela pode ser uma banshee, que é uma entidade psicopompa típica da Irlanda, que aparece exatamente quando o véu está aberto. Essa ambiguidade proposital, né, mesmo que o espectador vá para o lado psicológico, do trauma, da alucinação, da culpa, né, a data e a lua cheia funcionam como um planting, né, que é um lembrete de que o sobrenatural pode sim estar agindo. Existe também uma metáfora de passagem. Se Alice morreu no acidente, a noite de Samhain seria o momento ideal para sua alma atravessar. O carro vira o limbo sobre rodas e a estrada infinita, um espaço de transição entre vida e morte. O filme se chama Hallow Road, né, ou Estrada Hallow, né? Hallow vem do inglês arcaico, halga, né, que também tem o significado santo ou sagrado. É a mesma raiz da expressão All Hallows Eve, que é justamente o nome original de Halloween, a véspera de Todos os Santos. O título já coloca o espectador nessa atmosfera, né, de noite sagrada ou maldita, em que o véu entre os mundos se rompe. Assim, a estrada não é só um lugar físico, mas uma estrada espiritual, um limiar, né? Essa leitura reforça a ideia de que Alice não está simplesmente perdida geograficamente, mas sim presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Estradas em narrativas de terror costumam simbolizar transição, incerteza, destino, né? Em Hallow Road, ela se torna um limbo, né? Uma estrada que nunca acaba, onde a personagem anda em círculos e não consegue sair. Uma metáfora perfeita para alguém presa entre dois mundos. Juntando com Hallow, o título praticamente diz: essa é a estrada sagrada ou maldita, onde o véu é fino e os vivos encontram os mortos. Para quem pega o detalhe, o título já entrega que o filme não pode ser lido só de forma racional. Mesmo que os críticos insistam numa interpretação psicológica, o próprio nome e a data do 31 de outubro, lua cheia, reforçam o viés sobrenatural e folclórico, né? Se por um lado a gente tem esse viés interpretativo mais focado no sobrenatural, que eu acredito que é o que eu mais estou inclinado a acreditar, o final interpretativo, com essa análise mais psicológica sobre trauma, perda, culpa, também faz muito sentido, e essas datas, esse misticismo se colocam como uma espécie de coincidência. É complicado porque, assim, ó, durante aquela ligação em que a nossa protagonista, interpretada pela Rosamund Pike, está falando com aquela mulher gentil na outra linha, ela fala sobre aquele lugar ser um lugar sagrado, um lugar cheio de lendas, onde fadas vivem ali e as pessoas faziam rituais. Ela fala muito sobre a mística que é local, né? Aquele lugar ali, Ashfolk, é um lugar carregado de misticismo, né? E ela fala isso e a gente começa, bom, então tudo se conecta. Porém, se tu levar isso para o caminho da análise mais psicológica e do trauma, essa ligação não existiu. Você entende? Então, é mais uma questão do tipo assim, os dois personagens sofreram um trauma tão grande, um choque tão absurdo, que é atropelar e matar a própria filha, que aquela narrativa, aquele trauma que a gente chama de trauma coletivo, poderia reforçar conhecimentos que aquelas próprias pessoas sabem de lendas e folclores locais, né? Por exemplo, assim, se de repente
você é assombrado, sei lá, pela cuca ou pelo Saci Pererê, por exemplo. Isso não está presente no seu dia a dia, por exemplo, indiferente se faz parte da tua região ou não. Mas você certamente já ouviu falar. Então, quem sabe essa narrativa, essa história toda criada foi feita por eles inconscientemente, sabe? Como se o cérebro tentasse buscar ajuda e reforço na sua narrativa dentro do que ele conhece daquele local, sabe? Tipo, é como se assim, ó, vamos supor que o teu cérebro fosse uma pessoa, o teu advogado. Então vai fazer assim, ó, olha, aqui esse lugar, ele é conhecido por isso, mas eu vou pegar aqui no fundinho do teu cérebro sobre as coisas que tem no teu conhecimento sobre isso e trazer aquilo à luz, fazer aquilo ali fazer sentido, sabe? Então, não como se eles estivessem fazendo isso pra poder se livrar daquela situação, sabe? Eu não interpreto que eles criaram essa história pra se safar, mas é como se eles tivessem criado aquilo pra proteger do choque, sabe? Da culpa. Então acho que faz muito sentido também ir pra esse caminho. Então os dois são muito plausíveis. A data pode ser sim uma coincidência, a noite de lua cheia, meu Deus gente, lua cheia acontece todo mês, né? Uma vez por mês, então pode sim ser uma coincidência. Mas dadas as devidas circunstâncias, também faz sentido o lado sobrenatural, né? O filme, ele deixa essas pontas soltas para nós interpretarmos do nosso jeito. Ele não eleva demais pro lado sobrenatural e nem eleva demais pro racional, deixando assim uma experiência muito mais intimista e particular. Cada um vai interpretar do jeito que quiser. Eu acho ainda que foi muito massa trazer essa questão do simbolismo da mitologia local. Eu gosto disso, né? O nosso mundo é muito rico em folclores, lendas. Inclusive, deixa eu achar esse livro aqui. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Cadê? Aqui. Achei. Esse livro aqui. O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, por Aaron Menck. Cara, se tiver a oportunidade, leia esse livro, escute o podcast desse cara. Ele é um cara gringo que criou um podcast sobre lendas, folclores. Inclusive, o podcast veio primeiro, depois virou livro e os livros foram adaptados por uma série na Prime Video. Tem primeira e segunda temporada, se eu não me engano. Séries muito gostosas de ver, com um cunho mais histórico também, onde ele traz a origem dessas lendas, como começou, por que começou, mas sem jogar uma pá de cal em cima da lenda e fazer assim, é só uma lenda. Não, ele deixa ali aberto para interpretação. Se você acredita nisso, tá tudo bem. E aqui ele fala, né, sobre o Samhain, sobre essa origem do nome do Halloween, né, e sobre a questão do véu fino que abre e deixa o mundo espiritual se conectar com o mundo terreno. E quando eu vi a lua cheia e eu vi a data, eu comecei a conectar por esse caminho. Ele fala sobre as Banshees, né, que são criaturas que elas não literalmente trazem a morte, mas elas anunciam, né, elas fazem um prelúdio da morte e também buscam essas pessoas para que elas corrijam os seus destinos, entende? Porque a gente acompanha no filme a Alice não querendo lidar com as suas responsabilidades, certo? Ela deixaria, inclusive, seu pai ser preso no lugar dela, porque ela não queria ser presa, para não assumir essas responsabilidades. Pô, cara, quem que faria isso com o próprio pai, né? Eu fico pensando assim, cara, é um grau de covardia muito grande. Eu sei que a pessoa tá com medo, tá traumatizada, mas não deixa de ser um ato muito covarde. Tu concorda comigo? Ou eu tô errado e tô só julgando aqui? É fácil julgar quando a gente não tá na situação, né? Mas enfim, é um filme, tô julgando sim, eu julgo mesmo. Inclusive, faria sentido se tu vai pro lado sobrenatural da Banshee, punir essa personagem e levar ela. Então, casaria com aquele momento final do filme, da ligação, ela falou assim, ó, ela será retificada, assim como o filho dela. E pau na máquina. Os dois pais não têm o que fazer, porque eles entendem com o que eles estavam lidando, e por isso, no final do filme, tem lá eles parados na ambulância, em choque, impotentes. Então você tem esses dois finais muito ambíguos. Gente, eu queria primeiramente agradecer demais pela audiência de vocês, por terem me assistido até aqui. Eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram esse filme? Se você já assistiu, o que você achou? Qual caminho você acha que faz mais sentido? Agradeço demais por vocês.
Se puder se inscrever para fortalecer o nosso projeto, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que viu esse filme e ficou com a cabeça bugada e queria entender outra análise, né? Outros pontos que ficaram em aberto, e a gente cria uma maior comunidade. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.